Olá pessoal, uma boa noite, todos aí presentes aqui no canal Nuvem News. Hoje vamos falar a respeito dos segredos da realidade, um assunto que a gente estava discutindo agora no grupo de alunos do Instituto Licentia. Então resolvi fazer uma live sobre isso aqui no canal Nuvem News, né? O pessoal às vezes pode perguntar assim, pô, mas o canal Nuvem News não é para comentar notícias apenas, né? Essa é a ideia, né? Mas ultimamente a gente tem feito mais lives aqui mesmo, né? Lives com assuntos diferenciados e tal. Aqui é um pessoal que vem para cá, é aquele público que já acompanha o Além da Nuvem há mais tempo, ou que realmente gosta dos conteúdos, então vem para cá para se aprofundar um pouco mais, né? Eu deixei um link na descrição do canal novo aqui do meu amigo José Nascimento. Ele também é um membro atuante da Casa Real Imperial de Avis. O nome do canal dele é O Povo no Poder. Ele fez um vídeo hoje, o primeiro vídeo do canal, comentando a situação política do Cazaquistão, né, que está acontecendo lá no Cazaquistão. Até estava lendo hoje de manhã, né, que você tem o selo Quinto Império, Família Lisboa. Então, recomendo aí quem quiser conhecer, entra lá, se inscreve também, tá? Espero que o José continue trazendo conteúdos, já comentei lá, o Vinícius também, Vinícius Costa, tá, a galera entrando. Então é isso aí. Outro link que eu deixei na descrição é justamente o do pacote licenciado, né? Que nas primeiras semanas foi mantido o preço aí de R$350 ainda em 2022 nas primeiras semanas. Já deixei direto do pacote que está mais barato do que você comprar avulso, tá? Os cursos. Mas quem quiser ver avulso, é só clicar aqui em cima, na cruz da Ordem de Cristo, e você vai ser transferido para a página inicial. Senti de falar hoje a respeito dessa questão, né? Eu comecei a entrar, como eu falei, daquele assunto polêmico, né, sobre extraterrestres, anjos ou demônios, no canal Além da Nuvem, que foi a primeira live do ano lá no Além da Nuvem, a gente viu que isso entra numa gama delicada, né, que vai entrar naquele lado oculto da realidade, naquele lado oculto que, na verdade, nós não temos acesso. Na verdade, conforme eu estava explicando lá no grupo de alunos do Instituto. Tem algumas coisas, né? Não é sempre que a gente entra nesses assuntos, mas hoje a gente entrou, então tem coisas que as pessoas não conseguem compreender. Elas não conseguem alcançar o entendimento, né? O entendimento é uma questão que é um dom. A capacidade de entender uma informação recebida, não apenas ter o contato com aquela informação. Agora, por exemplo, imagina você tentar explicar para uma pessoa, conforme eu citei lá no grupo, o que é uma laranja. E aquela pessoa nunca comeu uma laranja antes, nunca viu uma laranja, né? Pedir para o Rô, você alcança uma laranja para mim? Mostrar aqui para dar o exemplo melhor, né? Beleza, obrigado. Então, uma pessoa nunca viu uma laranja na vida, certo? E você quer explicar para essa pessoa, ela não sabe que cheiro tem, ela não sabe a cor que ela tem por dentro, aquele amarelo laranjado, o gosto, a textura, ela não sabe. Imagina que essa pessoa, ela também viu pouquíssimas frutas, nem sabe o que é uma fruta direito. Como é que você vai explicar para uma pessoa, né, nessa situação, a respeito de um mundo que ela nunca teve contato, que ela nunca conheceu? Um mundo espiritual, um mundo que ela simplesmente não tem o alcance para ver e para perceber aquilo ali. Primeiro, porque desconhece, e segundo, porque não foi aberto, né? Não foi possível perceber. O exemplo é mais ou menos esse, tá? Imagine que a laranja não existisse, ela existisse, mas você não tivesse acesso às laranjas. É mais ou menos isso. Não tem como você conseguir compreender uma coisa que você nunca teve contato com ela. Eu posso explicar. A laranja ela é circular. A laranja ela tem uma cor amarela. Mas eu não sei o que é amarelo. Você pega um exemplo, né? Algo mais ou menos assim, um pouco mais escuro entre o amarelo e o vermelho, né? Você pode explicar para a pessoa.
mas a pessoa vai ter que ter uma vaga ideia do que é aquilo e não vai conseguir realmente entender, né? A não ser que ela tenha contato, abra uma laranja e coma uma laranja, ou faça um suco de laranja, enfim, né? É a mesma coisa com essas questões, esses mistérios, esses segredos da realidade. Muita gente quer compreender essas coisas que a gente não tem acesso, né, questões invisíveis, e a gente não tem acesso por uma razão. Na verdade, não é para que a gente tenha acesso de fato, exceto sob determinados termos. E que termos são esses? São termos que são determinados de cima para baixo. É do divino para o humano. Tá? É preciso entender que existe um critério na realidade. O critério ele não é linear, assim como eu mostrei. Na verdade, ele é uma coisa mais elevada e mais luminosa. Aquilo é o ápice. O restante vai sendo mais, assim, tem luz em relação àquela luz principal, porque se alimenta dela, na verdade. Então, conforme a pessoa entra num grau de compromisso, né, ela vai aumentando o seu brilho, tá? O compromisso é aquilo que está. A gente não conhece o significado da palavra santo, por exemplo. A palavra santo, ela significa separado, né? Então, não é só separar-se, sair do mundo, né, como o pessoal costuma dizer, mas sim você assumir um compromisso, uma dedicação, um foco, um objetivo determinado. É claro que a gente pega o ápice da luz, né, o ápice da luz é Deus, o Criador, né? Às vezes a gente não vai entender exatamente a complexidade desse significado de Deus, né? A gente pode não entender essa complexidade, mas a gente pode entender assim: existe o ápice, existe o máximo em termos do quê? Em termos de existência, em termos de qualidade existencial, em termos de possibilidades, o que melhor existe, o que mais pode fazer, o que faz mais perfeitamente. E qual é o critério do que é perfeito e o que é imperfeito? Até porque existe, conforme eu citei na última live, existe uma ordem que é deixada, mas eu citei na live anterior, eu citei assim: o Elohim Filho disse, sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Quando você tem um Elohim Filho de um Elohim Pai, você já tem duas pessoas diferentes, dois Elohims, tá? E tem uma passagem específica, né, onde que já entra uma terceira pessoa, que você vai estudando a Bíblia. Até uma pessoa comentou naquela live isso, né, quando Virgem Maria recebe a notícia de que ela vai dar à luz ao Filho de Deus, diz que ela vai conceber do Espírito Santo. Então há algumas manifestações dessa pessoa da Trindade, conforme nós aprendemos, do próprio Cristo falando, né, a respeito dela, né, é necessário que eu vá para que o Paracletos venha. Paracletos é o Espírito Consolador, né, que vai descer lá em Pentecostes como línguas de fogo. Então, isso é algo que vem direto da conexão do divino para com o homem, para cumprir o propósito, de fato, do novo Adão, para levar o homem a uma evolução. Só que assim, é preciso entender uma coisa. A gente tem uma situação onde o ser humano ele vinha de um grau de incompreensão da realidade muito grande, de uma separação para com o divino, de uma existência bastante material, né? Não é à toa que no primeiro processo, na primeira fase dessa conexão do divino em termos espirituais, e Deus é espírito, está escrito. E aí eu vou entrar num outro ponto já, antes da gente avançar. A gente precisa entender que existe um processo que acontece, onde a humanidade estava completamente vinculada a uma existência totalmente material, e na primeira fase, né, não havia muita
sabe, muita expectativa, apesar de Deus ter feito muito, né, lá no Antigo Testamento. O outro ponto que eu vou falar é sobre a legalidade, a legitimidade, a fidelidade das escrituras, tá? Já vou entrar nesse ponto. Que muita gente questiona isso também. Eu vou falar um pouco sobre as pessoas que vão pelo lado do ocultismo também, tá? Então, assim, tá bem interessante esse assunto hoje, tá? Então, tenta entender, fica aí. Bom, o que acontece? Então, a primeira vez que Deus faz contato, né, quando eu falo Deus, falo Elohim, Pai, não estou falando outros deuses e nem outros seres que são designados nas escrituras como Elohims inferiores. Existe lá em Salmos 82 a Assembleia dos Elohims, os filhos de Elohim, como são chamados os anjos, muitas vezes. Então, é algo assim bem complexo, até é preciso entender assim, não foge em nada, a gente não está falando de panteão, a gente não está falando de politeísmo, tá? Até porque a existência de outros seres espirituais, ela é admitida. O que não é admitido, por lei, por regra, é a adoração a esses outros seres, tá? Então, isso é preciso entender. Então, Deus dá lá as leis para o ser humano seguir. Isso é uma coisa bem assim. O homem era visto tão carnal por Deus e pelos seres espirituais, e seres mais elevados, né, do que a gente, seres que já estavam observando, já estavam em contato, que assim, entre as leis, olha só que entre as leis tinha uma delas que era bastante curiosa, né? Corte o prepúcio, faça a circuncisão. Por que você acha que isso acontecia? É só você usar a lógica. O que acontece? Você acha que numa época que não existia cirurgia, tá? Não existia cirurgia com antissépticos, com anestesia, com nada. Era simplesmente uma ponta de uma pedra afiada, fazia lá, arrancava o prepúcio. E o homem sabe o quanto isso dá uma agonia só de pensar. Eu nunca fiz essa cirurgia, né? Enfim, mas isso não é uma coisa assim que você pensa naquilo, já dá todo 10 tipos de agonia para qualquer homem, tá? Então, por que isso foi sugerido? Porque o homem era visto apenas como um ser completamente carnal, onde a sua capacidade de se elevar, ela dizia respeito à sua, necessariamente, à sua disciplina e capacidade de cumprir regras, né? Cumprir as leis, como não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, e vamos cortar esse negócio aí, porque isso diminui a sensibilidade para o ser não ficar tão carnal assim. Porque é a única coisa que faz sentido, né? Algumas coisas a gente aprende por revelação, por entendimento, como eu falei, por contato, né? Outras coisas a gente vai por lógica. E não importa como eu cheguei a essa conclusão aqui, não importa. Vamos entender aqui. O prepúcio era simplesmente porque para diminuir a sensibilidade, para o homem não ficar ali, porque o homem era extremamente carnal naquele período. Tá? Nós somos ainda muito carnais. Nós somos pessoas, em termos de pureza, a humanidade, ela hoje, ela vive num grau de depravação, de degradação, de corrupção moral, que assim, é algo que, em termos de seres divinos, como é Deus, que é santo, ou Cristo, ou os anjos, né, é algo que é inaceitável, você entende? É inaceitável. Imagina você entrar num estádio de futebol, tá? Sozinho, e existe lixo para tudo quanto é lado, só lixo, podridão, cadáver em decomposição, sacos e sacos de estrume para todo lado e lixo da pior espécie. Você entra naquele lugar, quanto tempo você acha que você consegue ficar ali? É mais ou menos a mesma comparação para um ser que tem uma pureza muito grande ficar próximo a um ambiente onde existam pessoas com pensamentos impuros a todo momento, pensando, porque o pensamento é uma frequência que emana, tá? As pessoas entendem assim, no contexto religioso,
as pessoas costumam dizer assim, Deus consegue saber o que você pensa, o diabo não consegue saber o que você pensa. Né? No contexto nas igrejas, o pessoal costuma dizer muito isso. O Deus ele consegue saber o que você está pensando, mas o diabo não. O diabo só o que você fala, então você tem que cuidar com o que você fala, basicamente. Mas, veja, isso é verdade? Até certo ponto é verdade, tá? Só que quando você fala que Deus, é preciso entender, existe um motivo na Bíblia para que a palavra Elohim esteja sempre referindo-se a Deus. Porque existe uma intenção na Bíblia que toda vez que alguém age em nome da vontade de Deus, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus, ao Elohim, né? O Elohim dos Elohims, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Né? Então, é para ser desta forma. Então, todos aqueles que estão na hierarquia celeste, quando eles agem em nome de Deus. Né? É mais ou menos naquela lógica dos cavaleiros antigamente cristãos, cruzados, que iam para a guerra julgando estar fazendo a vontade de Deus. Só que muitas vezes, no caso humano, as injustiças eram cometidas nesses casos. No caso divino, não. Tá? Então, porque, lógico, eles sabem exatamente qual é a vontade de Deus para que ela se cumpra. Eles não estão achando que aquela é a vontade de Deus. Então, eles agem em nome de Deus. E ao agir em nome de Deus, algumas permissões são concedidas. Tá? Então, é preciso entender que toda intenção humana ela é captada pelas esferas superiores. Tá? Então não adianta você pensar que você está numa impureza muito grande e você acha que pelo fato de você não externalizá-las, isso não será percebido pelo sagrado, pelo divino. Sim, será percebido. Tá? Isso é por uma questão lógica até. Porque o pensamento é uma forma de frequência e é possível provar isso pela neurociência de várias maneiras. Tá? Eu não vou entrar inteiro na questão técnica da coisa, mas sim, os nossos pensamentos eles são captados por aqueles que estão agindo no contexto divino acima de nós. Tá? Eu não sei até que certo nível exatamente, mas já abaixo de nós, provavelmente não. Só que a malícia, e quando eu falo abaixo, estou falando em termos morais. Não estou falando em termos de percepção da realidade. Estou falando agora, vamos falar os demônios, os outros seres, né? Eles não são menores do que nós. Eles podem estar mais corruptos, eles podem ser mais malignos, mais deturpados, corrompidos, depravados, mas eles têm muito mais conhecimento da realidade. Então, não é à toa que é lá Satanás, né, simbolicamente no Éden, quem entrega a árvore do conhecimento para Eva. Né? Os demônios tentam a humanidade a todo momento, porque eles são anjos que caíram. Né? Então é uma questão assim, o anjo ele é maior do que o homem, está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia, como é que eu posso confiar na Bíblia? Isso é uma coisa que tem acontecido, sabe, pessoal, demais ultimamente, e tem rolado um discurso muito grande em torno disso. E o que eu posso dizer sobre isso, né, qual o discurso? Não dá para confiar na Bíblia porque foram os homens que escreveram, que deturparam a Bíblia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro que existem diferentes traduções, né? Essa tradução aqui é King James, por exemplo, de 1611. Essa é uma Bíblia, especificamente, que ela vai ser um pouquinho diferente de você pegar uma Almeida corrigida, enfim, de uma NVI, então, né, muito ainda você pegar uma NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. A Bíblia Católica tem algumas diferenças, tem os deuterocanônicos, né, com os livros a mais ali. Claro que existem diferentes traduções, mas o sentido, o significado é o mesmo, porque a original, ela é a mesma. A Bíblia, ela é a mesma, tá? Ela passou, de fato... Por exemplo, vou dar um exemplo.
o Antigo Testamento, quando ele foi traduzido do hebraico para o grego, porque na época de Jesus, já há pelo menos 300 anos, eu já mostrei isso, eles tinham, as Bíblias utilizadas, inclusive, eram em grego, né, naquela região já da Judéia, porque era parte do Império Romano. O dialeto mais falado era o aramaico, a língua escrita principal era, a língua falada principalmente, e escrituras e tudo mais, cartas, né, como o Novo Testamento, era o grego. E os documentos, principalmente, eram em latim. Tá? Então, quando aconteceu a tradução do Antigo Testamento pelos 70 ou 72, né, sábios judeus que foram convocados para traduzir a Bíblia da Septuaginta, no Farol de Alexandria, tem uma lenda da Septuaginta. Nessa lenda, 72 eruditos, 6 de cada tribo, perdão, trabalharam nela. Essa lenda aparece na carta de Aristeias, que é uma obra pseudopígrafe do século II a.C. Século II a.C., tá? Cujo narrador dela seria um membro da corte de Ptolomeu II, Filadelfo, no século anterior, e teria escrito a um tal Filócrates como um prólogo à Septuaginta. Nessa lenda, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nessa tradução, né, segundo a tradição, e completaram a tradução também em 72 dias. Apesar de trabalharem individualmente, o produto final teria concordado entre si. Eu já li outras versões, né, aqui dessa mesma lenda. O que acontece? Na verdade, elas estavam 100% iguais. 72 tradutores, que eram sábios, eruditos, né, cada um num aposento diferente. A gente sabe que os palácios tinham muitos aposentos, né, trabalharam, cada um fez a sua tradução e todas ficaram perfeitamente iguais ao mesmo tempo, em 72 dias. Então é isso que é ensinado como tradição a respeito da tradução. Então, para uma pessoa dizer que a Bíblia ela está adulterada, foi adulterada, que ela, enfim, que ela foi modificada, que a gente não pode confiar nela, primeiro ponto, tá? Isso eu digo com conhecimento de causa. Essa pessoa, ela realmente, para falar uma coisa dessas, e muita gente tem falado isso hoje, sabe? Isso é um problema, ao meu ver, em termos da fé das pessoas. Logicamente, a fé não deve ser somente, não é na letra, né? É no espírito, não é na letra, mas aqui nós temos aquilo que foi da vontade divina que chegasse a nós. Quem tem um pouquinho de conhecimento, o contato com a laranja, digamos assim, que eu dei o exemplo no começo da live, você não tem como explicar coisas inefáveis, coisas invisíveis, para quem não as viu. Você precisa ter contato, você não tem como explicar o que é uma laranja para alguém que nunca pegou, nunca tomou um suco, nunca comeu uma laranja. Tá? Alguém que não sabe o que é uma laranja, muito menos o que é uma fruta. Então imagina você tentar explicar essas coisas para as pessoas que nunca tiveram esse contato, porque a vida ainda é material, nesses casos. Então é difícil de você explicar, mas quem teve contato, quem sabe do poder, de fato, que é o poder divino, sabe que se Deus determinou uma coisa dessas, essas palavras eram para ter chegado aos homens, a Bíblia, os códigos secretos da Bíblia. Ela foi para ser desse jeito e isso é uma coisa fácil para Deus fazer as escrituras chegar a você desse jeito que ela chegou. É uma coisa bem fácil. Talvez não tão fácil assim, né? Vai dar um pouquinho de trabalho. Por exemplo, né, deve ter, para você conseguir fazer os 72 ali traduzirem adequadamente, né? Deve ter mobilizado alguns anjos, com certeza, sabendo um pouquinho só como é que a coisa funciona, como é que a banda toca. A gente sabe que é assim, né? Por exemplo, o que Jesus explicou para os seus discípulos? Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas?
Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso que falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Tá entendendo? Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E quem que eram esses? Eram só os 12 discípulos. Tinha 12, depois tinha os 70 também, né? Que eram o segundo escalão dos discípulos, assim, mais próximos, que chegaram depois. E depois era o povo. Então, ali estava começando esse projeto, a segunda fase do projeto, Divino na Terra. Eles ainda não eram convertidos, tá? É preciso explicar. Quando Sodoma e Gomorra foi ser destruída, estava lá Ló com sua família e vieram 2 anjos e jantaram, comeram pães com eles. Estava escrito lá, tá? Então, existe essa capacidade de um anjo se manifestar fisicamente. Também está escrito, Paulo disse isso, se eu não estou enganado, apóstolo Paulo, pratiquem a caridade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Quer dizer, você não está hospedando um ser espiritual que atravessa paredes, né? Como normalmente eles estão por aí em todo lugar. Não, você está falando de um ser físico que vem, senta com você na mesa e come. Cristo, lembra aquele episódio de Tomé? Eu só vou acreditar se eu botar a mão nas feridas dele. E Cristo vem, então coloca a mão aqui na ferida e ele coloca a mão, tá? Então, Cristo fala para Pedro, quando você se converter, Lucas 22, 32, se não estou enganado, né? Quando te converteres, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Deixa eu ver se tem uma versão aqui mais fácil para a gente compreender. Tá? Veja, Pedro passou todo o período com ele, com Jesus ali lado a lado, né? Todo o ministério, fortaleça os teus irmãos, isso. E você, isso aqui a gente está falando Lucas 22, tá? Lucas tem 24 capítulos. Aqui, ó, ele já tomou o pão, deu graça, aqui ele estava na Santa Ceia. Bom, na última ceia, na Santa Ceia, indo para a crucificação, ele fala assim, ó, e você, quando se converter, você está falando aqui, tá? De quando Cristo estava já na Santa Ceia, final ali, né? Falando com os discípulos e fala pro Pedro, ó, quando você se converter, cara, você ainda não se... Então os discípulos, o que eu quis dizer aqui os discípulos ainda não estavam convertidos, tá? Não estavam convertidos. Eles vão ser convertidos quando? Quando você vai passar por uma outra fase onde Deus vai enviar o Paracletos, que é o Espírito Santo. Paracletos é o termo grego, né, usado por Jesus, o Consolador, traduzido dessa forma, justamente para derramar o seu Espírito sobre toda a carne, para que, conforme disse Jesus, seja necessário nascer de novo em espírito. Estão mortos, é preciso nascer de novo. Porque, lembra que eu expliquei no começo? Lembra que eu expliquei? Lá na primeira fase, Deus dá a lei. Então você vai ter que cumprir regra, arrancar o prepúcio, para você não ficar tão... para o ser humano não ficar tão tarado, essa é a palavra. Né? Não ficar ali, desculpa, mas a verdade é para ficar se estimulando. Tá? Diminui a sensibilidade, para ter um pouco menos de carnalidade. E uma série de regras de conduta que é preciso tentar praticar, né? E não ceder a determinados pecados. Na segunda fase, após Cristo consumar, está consumado, Tetelestai, Deus já vai derrubar o seu espírito sobre toda a carne. Isso começa no Pentecostes. E aí, meu amigo, aí é novo Adão. É o que está escrito, né? É uma nova fase de relação, um novo grau. Tipo, cara, aí Deus vai habitar no ser humano. O nosso corpo se torna templo. Olha isso. Então, aqui a gente entra numa fase de compreensão aonde aquilo que está escrito lá em Mateus 13, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
alguns mistérios eles já conseguiam compreender, inclusive profecias do Antigo Testamento referindo-se à vinda de Cristo, né? Mas outras coisas você vai ter lá na frente, né, em outras situações. Aqui nós temos, por exemplo, Colossenses 1, versículo 25 e 26. Está falando de Jesus Cristo, do Evangelho, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, aos seus separados, aqueles que têm compromisso. Tá entendendo? Então, esse compromisso. Porque assim, veja, é uma questão de fidelidade. Eu gosto dos lemas da monarquia de Avis, né, do Reino de Portugal e do Brasil, da época, que estava em todos os documentos oficiais, que era lealdade, fidelidade e zelo. Levando em conta que foi um reino que começa com o milagre de Eurique, Cristo, né, baseado em pilares cristãos, eu entendo, conhecendo um pouquinho da laranja, né, em outras palavras, eu entendo que lealdade, fidelidade e zelo é, tipo assim, como é que eu posso dizer? Um anjo fiel, um anjo leal, ele tem a possibilidade de cair também. Ele tem a possibilidade de pecar como os anjos que caíram pecaram. Mas ele não faz, sabe por quê? Porque ele tem compromisso, lealdade, fidelidade e zelo. Lógico que ele também tem, né, vê muito mais coisas que a gente, conhece muito mais da realidade que um ser humano comum conhece. Mas o que manda é a lealdade, e o mesmo vale para nós. Só que lógico que num nível ainda menor, porque a gente está meio que engatinhando. Nós somos, não se esqueça, nós somos fazendas de vida. Está escrito, né? Que aquele exemplo perfeito do joio e do trigo, né? Deixa que cresçam juntos, depois vem a colheita. Vai, separa o trigo, lança fora o joio. Não querendo entrar nessa questão do lado bom ou lado ruim, mas sim que nós somos uma fazenda. Né? Nós damos frutos. Então, é isso, basicamente. Só que a palavra santa ela vem desse compromisso de você realmente quando a gente fala se separar para Deus, se consagrar para Deus, muitas vezes as pessoas levam isso para um lado meio místico religioso, né? Difícil de entender. Mas na verdade é simplesmente a pessoa ter um compromisso, como um casamento, tá entendendo? Um casamento você tem um compromisso, uma relação séria, né? Um relacionamento sério de respeito, onde há lealdade, fidelidade, compromisso. Você não vai se sentir à vontade sequer para pensar, por exemplo, no ato de traição, sequer de praticá-lo. Agora você imagina esse mesmo grau de compromisso para com Deus em relação a todas as coisas, sabe? Então, por exemplo, hoje eu fui assistir uma live, né? E tava rolando muito palavrão, muita besteira, e já tava virando uma coisa assim meio ofensiva. Então, aqui, quando você tem essa situação, né? Você percebe, aquilo já começa a te incomodar. Porque, sabe, se você sente que você tem uma certa conexão com Deus, com o Espírito Santo, lógico que aquilo é algo que ofende. Senão, não adianta você criar só uma identidade, tá? Uma máscara religiosa, uma máscara espiritual. Tinha até um livro budista que fez muito sucesso na época, até que era Além do Materialismo Espiritual. Sucesso entre os budistas, é claro. Além do materialismo espiritual, vou usar o exemplo do título, porque tem tudo a ver, né? Muitas vezes a gente cria identidades espirituais e tal, para se relacionar com o mundo, até para se sentir mais espiritual. Seja, às vezes é uma camiseta gospel, às vezes é uma... eu tive isso muito forte quando eu fui praticante do budismo, antes de me tornar cristão, né? Muitos anos atrás. Eu tinha lá era uma bolsa de pano que eu levava o livro tibetano do Viver e do Morrer, quando eu ia a algum lugar que sentava para ler. Então, aquela identidade, a roupa que eu usava, aquilo fazia eu me sentir mais espiritual. Só que a espiritualidade, ela não tem a ver com a roupa que você usa.
Mas também, ela não tem a ver diretamente, mas também é claro que existem coisas que precisam ser observadas, né? Se você sente que a roupa em si, ela te leva a uma situação de carnalidade, de materialismo, sabe? Isso é algo que, tipo, vou mostrar todas as minhas curvas e os meus contornos para que as pessoas me olhem e me desejem, feito um frango girando com um cachorro babando na frente, né? Aqueles que a gente vê o frango sendo vendido. Tem gente que gosta de ser assim, ela gosta de sentir o frango que o cachorro tá babando lá, louco de vontade que alguém dê um pedaço para ele. Mais ou menos assim, ela gosta de ser desejada ao extremo. Isso a gente está falando de pessoas extremamente carnais, que não, assim, que estão ainda não tem compromisso com o lado espiritual, na verdade, né? Então, assim, eu não estou aqui falando para julgar, eu estou dando um exemplo, né? Assim, a pessoa ela pode ser assim, tá entendendo? Mas eu estou falando para aqueles que querem realmente entender o que é esse compromisso. Tá? Muita gente tem compromisso, tem a vontade, mas falha, fraqueja, né? E deixa eu te falar uma coisa, essa é uma das vantagens de ser humano, tá? Sabe? Deus entende a sua fraqueza, tá? Deus, o divino sabe da sua fraqueza. O que ele espera de nós é o compromisso, tá? Como tem aquela frase, o cair é do homem, levantar é de Deus, né? Então, o lado da luz, o lado divino, e aqui eu estou falando diretamente, né? Tem um versículo aqui que é interessante. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus não disse? Pedi, pedi, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Não tem a ver com aquilo que a gente viu lá em Mateus 13, 10, Mateus 13, 11? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Pedi, pedi, receberei. Ou voltando lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para isso, lógico, né? Você tem que assumir o mínimo compromisso, porque tem coisas que assim, simplesmente, cara, você olha, né? Às vezes eu tô com a Rô, a gente brinca e conversa, a gente tá falando, que às vezes eu até fico, né, nessa indignação, que eu acho que a humanidade deveria saber mais, deveria poder ver mais, deveria entender mais. E eu tenho, é como se eu tivesse travado uma briga com o divino dentro da minha espiritualidade, em relação a isso, que a humanidade deveria poder ver mais, porque talvez errasse menos se visse mais, né? Sabe, na minha luta, no meu processo espiritual, tem essa briga, assim. Então, por quê? Porque eu entendo, pô, se a humanidade, se olha aquela humanidade, né, passou agora a virada do ano, a gente passou na frente lá de uma casa, uma molecada de 16, 17 anos, tocando um funk lá que falava assim, vamos cheirar, beber, não sei o quê, sabe? E quando muda a música, já vai só pra, né, só imundície, né, como dizem. Então, tipo assim, aí você vê aquela galera, a galera vai e vamos todo mundo pra praia e bota lá os peitos pra fora, aparecendo o máximo possível. Aquela sunguinha, né, o cara que parece um cara, e assim, tipo assim, sabe, vou me sentir sensual, seja homem, seja mulher, e vou ficar lá na praia, vou ficar, sabe, e cervejada, e beleza, e música, e à noite dá-lhe cachaça, e assim, cara, comigo foi mais ou menos assim, sabe, eu fui entendendo que essas coisas eram vazias, porque assim, eu não vim de uma família que tinha aquele berço cristão, né, meus pais eram católicos não praticantes, então, assim, eu era o tipo do cara que, quando eu tinha 14 anos, meu pai queria que eu saísse, sabe? Meu pai me incentivava a ir pra festa, né?
porque minha família não era uma família religiosa, de berço cristão, entende? Ah, tá namorando, ó que legal, tá pegando as menininhas, sabe aquela coisa? Quando adolescente, pré-adolescente, isso, assim, é uma coisa que hoje é complicado, porque as pessoas elas são estimuladas, e eu fui também, né? Apesar que meus pais eles me deram direcionamento em outras questões, né? Mas nessas questões eles não consideravam algo importante. Ah, ir pra praia, tomar cerveja, beber um monte, normal. Né? Ah, tipo, sabe, tem coisas que a nossa cultura ela considera normais que, na verdade, assim, do ponto de vista do divino, não são. Esse é o ponto, sabe? Não são normais, né? Mas, como diz lá, tem um versículo que fala assim, né, que a festa nos céus entre os anjos quando um pecador se arrepende. Só que o arrependimento existe um significado para ele, que é a metanoia, mudança de mente, né? Então, quando a mente muda, a pessoa ela e volta tipo arrependida, tipo realmente comprometida a renovar seus votos, sabe? Renova de verdade e assim, também existe o ânimo dobre, né? Muito comum hoje em dia. Tudo isso que eu tô falando não é porque eu vi nos outros, tá? Eu já passei fases que eu passei no meu processo também. E eu ainda não atingi o ápice. Então, até o simples fato de eu estar vindo aqui falar essas coisas já me coloca numa situação de batalha espiritual. Numa situação de ter que sustentar aquilo que eu estou falando. Sabe? Porque quando você entra nessa situação de bater de frente com as trevas, para sustentar e trazer a luz, você se torna assim, linha de frente numa batalha, basicamente. E as trevas elas vão trabalhar duro para tentar passar uma rasteira a todo custo para te envergonhar, para envergonhar a luz de Deus, basicamente. Mas existe sim. Primeiro ponto, tá? Isso aqui foi feito para o ser humano comum. Tá? Foi deixado. Eu não sou uma pessoa fanático religioso, tá? Na verdade, a minha visão ela é muito. Assim, eu entendo muito bem aquela questão do alimento sólido, não é mais leite, mas para o ser humano poder iniciar do entendimento, né? Isso aqui foi deixado como uma espécie de como um guia realmente. Na verdade, tem muitos mistérios aqui. Tem os códigos da Bíblia, tem coisas assim que são inefáveis, que estão aqui, níveis de entendimento das escrituras, que quando você começa a entender, vai ligando, parece que vai iluminando um versículo com o outro, vai uma engrenagem mesmo invisível que vai se formando. É uma coisa de louco, na verdade. É uma loucura. Mas é assim que é. Então, a gente vê que isso aqui não é humano, isso aqui não foi, tipo assim, adulterado, como gostam de dizer, tá? Isso aqui foi exatamente o que Deus quis que chegasse até você. Ah, mas o livro de Enoque é super legal e não está, retiraram daí porque os caras são sacanas. Não! Agora eu vou entrar na terceira parte. A questão do oculto. O livro de Enoque já começa falando o nome de todos os anjos caídos, né? Tem mais nome de anjo caído ali do que dos anjos e arcanjos que aparecem na Bíblia inteira. Você acha que é da vontade de Deus que fique sendo propagado? Não, eu sei que é legal, eu gosto do livro de Enoque como apócrifo, mas entendendo que a vontade de Deus, através da humanidade, porque quando Deus quer interferir, imagina que tem um concílio lá. Alguns concílios, tipo assim, Deus que são errados, digamos assim, que foram más decisões tomadas pela igreja, é como se Deus olhasse e falasse assim: a humanidade já tá, a igreja está em pecado, a humanidade está em pecado, tipo assim, ó, a decisão deles é o castigo para eles mesmos. De que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. Então, tipo assim, quando o homem quer pecar, Deus deixa ele plantar e colher. Basicamente é assim. Era assim com Israel, é assim na igreja. Mas quando existe uma decisão realmente importante que está dentro dos propósitos divinos e existe uma decisão, uma determinação, meu, quando Deus fala, acontece, você pode ter certeza. Não tem como mudar.
nesse caso. Quando é uma decisão divina, ele tem toda uma hierarquia de hostes, de tríades angelicais, de diferentes níveis de poder e tamanho de poder, trabalhando juntos, que um só, dependendo do tipo de anjo, poderia fazer algo do nível da Terra inteira, se modificar, se quisesse. Tem até um desses livros, se não estou me enganado, é nos deuterocanônicos, daqueles que tem na Bíblia Católica, mas não tem na Bíblia Protestante, né? Que tem uma batalha, que está rolando lá uma batalha entre Israel e um outro povo, e daí, tipo assim, vem um anjo num cavalo e arrebenta com todo o exército inimigo. É assim, cara, não tem como você comparar as nossas limitações com o poder de seres que, tipo assim, trabalham na alta cúpula divina. Não tem, cara. Sabe? Não há limitação de espaço. Né? Raios. É tipo assim, dar uma piscada. Tá? É um grau de poder que a gente não tem dimensão do que se trata. Mas você só vai entender isso quando você... Lembra da laranja? Então, não tem outro jeito. Alguém pode vir explicar, eu posso falar, você pode comprar um monte de livro igual esses aqui. Tá? E ler todos eles. Nada substitui a experiência. Qualquer ato, um beijo, por exemplo. Você pode descrever, você pode... Tá, beleza, mas... Entende? A pessoa tem que ter a experiência para ela poder compreender o que é, de fato. E é a mesma coisa com os mistérios do reino, digamos assim. E muita gente tem preguiça de assumir o compromisso com Deus, de se purificar, de se consagrar, sabe? Essa questão da purificação é complicado porque a maioria dos seres humanos ainda está na carnalidade e na compreensão meramente material da coisa. Então ele vai tentar encaixar isso em algum... Muitas pessoas são assim, em tipo uma espécie de manual de regras. Vai tentar encaixar a imensidão divina na sua capacidade de compreensão de uma maneira que fique legal. Tipo, quase como que um legalismo, realmente, o legal de legalismo, né? Então acabam agem como se estivessem no Antigo Testamento, né, tentando cumprir determinados códigos de conduta, como se isso fosse o ápice da compreensão. Não, isso é só disciplina. Disciplina é uma coisa, tá? Revelação é outra. Disciplina, você pode ter a disciplina sendo uma pessoa espiritualizada e não sendo uma pessoa espiritualizada. Tá? A disciplina, ela é uma qualidade mental, ela é uma faculdade mental diferente da espiritualidade, aberta, desenvolvida, fluida, como um rio, né? Ou melhor ainda, se for como um vento. Aqueles que são guiados pelo Espírito são como um vento, não é o que está escrito? Serão como rios de água viva, fluindo de vossos ventres. Então, isso não é legalismo, isso não é você assumir determinadas regras. Isso é outra coisa, tá entendendo? É o novo Adão. Como está escrito. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Quer dizer, a glória de Deus espera a manifestação de Cristo em vós. Esse é o novo Adão. Pode pesquisar lá na Bíblia, novo Adão. Ou último Adão também é utilizado o termo, né, em algumas traduções. Acho que é mais utilizado último Adão, na verdade. 1 Coríntios 15, entre 45 e 57, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a pessoa lê as escrituras só com a letra, a letra mata, tá? Não vai entender, né? Às vezes eu vou dar um exemplo, mas eu não gosto de dar exemplo, porque daí parece que você está atacando determinado grupo, então melhor deixa. Mas assim, ó,
não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Tá? O primeiro homem era o do pó da terra, o segundo homem dos céus. 1 Coríntios 15, versos 45 em diante. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Tá? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha isso. Então, olha o grau de revelação que esse cara tava. Que cara, apóstolo Paulo, todo respeito, né? É algo assim que você consegue entender naquela idade, né? Ali no ano, sei lá que ano que ele escreveu isso, 40, 50, da nossa história, já está no ano 2021 agora. Né? E ainda ele cita, aquela mesma passagem onde ele vai citar: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão é aquele, é aqui, ó, vara com ponta de ferro afiada para tanger bois. Tá, uma vara com ponta de ferro afiada para marcar os bois, basicamente. Olha que loucura. Então aí você pega lá. Então o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não sou mais eu quem vivo, porque Cristo vive em mim. Então, tá entendendo a questão? O que chegou pra gente na Bíblia, não se deixe enganar, é exatamente o que Deus determinou. Se você não consegue entender que se Deus quisesse, ele poderia fazer isso aqui, independente da humanidade querer sacanear o processo ou não, que na verdade ela é especialista nisso, quando Deus não, tipo assim, não toma parte com aquilo, ele deixa acontecer. Quando ele quer que aconteça de determinada maneira, acontece. Nem que seja um dilúvio. Você pode ter certeza disso. Só que assim, então ele dá os meios. Ele ensina a pescar. Ele multiplica os peixes. E diz, joga a rede. Mas aí cabe a nós, cabe ao ser humano, trilhar o caminho. E é nesse caminho, no decorrer desse caminho, que você começa a ver como os anjos, os santos, na verdade, aquelas pessoas que vivenciaram milagres, né? Fizeram milagres, ou milagres aconteceram através delas. Cristo disse, farão as obras iguais às que eu faço e farão ainda maiores. Mas a pessoa duvida. As pessoas duvidam, a gente duvida, a gente às vezes tem fé fraca, não tem nem o tamanho de um grão de mostarda, não chega nem a sair da onda, a vibração, e entrar na partícula, a matéria, não consegue colapsar a função de onda, como dizem na física quântica, a ponto de interferir na realidade, né? Que fé fraca é essa que nós temos, né? Mas a gente começa a entender, né, que inclusive está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o processo ele acontece dessa forma. Quando você entra nesse processo, começa a acontecer um monte de loucura. E a palavra é essa, está na Bíblia. Tá? As coisas, como é que é? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Essas coisas, loucura para os homens, mas poder de Deus. Tais coisas são loucura para os homens, ou loucura para o mundo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, está escrito, 1 Coríntios 1. Tá? Enfim. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus.
sendo salvos. É um processo. Tá? Ai, ai. Então, aí o cara vai querer entender essas coisas pelo ocultismo. Né? Aí ele tem preguiça, ou melhor, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a sujeira, a imundícia, a podridão, a devassidão e tudo mais, porque é isso, na verdade, desculpa, é o exemplo que eu dei no começo. É a mesma coisa que a pessoa vai comparar o puro com o impuro em termos espirituais, tipo assim, eu quero que os anjos me protejam, mas o cara tá lá vivendo, né, na devassidão completa, na depravação, na degradação, na sujeira. É como você chegar hoje, do jeito que você tá, e entrar no estádio de futebol tomado por lixo. Você entrar pela portinha lá que os times entram e você vê todo o gramado. Você tem que parar lá onde fica a bola, no centro do gramado. E, tipo assim, aí tem aquele círculo do meio de campo, né? Até ali é grama, beleza. Que é a tua proteção, digamos assim. Ao redor é só lixo, sacos de estrume com fezes e cadáver e pessoas em decomposição, animais em decomposição, todo tipo de cheiro do pior possível, sabe? Imagine. Você consegue ficar quanto tempo ali? Você não vai querer sair de lá o mais rápido que você puder? É a mesma coisa. Os seres divinos de Deus, o próprio Espírito Santo, que é o mais puro de todos ainda, que né, para ele habitar em você, tipo assim, para te purificar, te convencer do pecado, porque não é a gente que convence uma pessoa do pecado, é o Espírito Santo, está escrito, convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aí já é uma relação direta com Deus. Então, esse é o processo, né? Esse é o processo. Aí você acha que um anjo vai chegar e vai ficar do lado de uma pessoa, sendo que o anjo tem a capacidades divinas, né? Que só está pensando em depravação, pornografia, usando coisas que alteram o seu corpo espiritual e físico, né? Usando, enfim, bebendo, usando coisas que poluem o seu ar, o seu corpo, cigarro, qualquer coisa. Tá? Tipo assim, pode intervir, né? Vai intervir pode ser, se for a situação, se for da vontade de Deus, tipo assim, vai fazer o possível, mas a diferença é que os santos, eles viviam num grau de pureza tão grande que, lógico que os seres espirituais preferem estar perto daquelas poucas pessoas que são puro foco de luz, como elas são, como eles são, né? Os anjos, no caso, os seres divinos de Deus, das hierarquias de Deus, que estão nessa função de guarda na terra, né? Do exército, rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, guarda. O que é um guarda? O pessoal pensa anjo da guarda, que bonitinho. Não, cara, é guarda, é tipo espada, tá entendendo? É os Jedis do mundo espiritual, basicamente. Então, a gente precisa começar a entender. Aí o cara ele quer conhecer tudo isso, ele quer ver essas coisas, mas o cara não quer abandonar, sabe? A porcaria toda. O cara não quer abandonar. Aí ele vai pro lado do ocultismo. Então ele vai fazer pacto com as trevas para conseguir abrir o seu corpo para enxergar um pouquinho do mundo espiritual. Tipo assim, ele vai comprar um tangue de laranja, basicamente. Né? Ao invés de, eu não sei como que é a laranja, não posso conhecer a laranja, nunca experimentei uma laranja, nunca vi uma laranja. Me falaram que existe essa tal laranja. Só que, pô, eu não quero plantar, me deram uma semente até, os caras falaram que existe a laranja e me deram uma semente. Só que, pô, para eu vou ter que plantar, regar, esperar crescer, cuidar, né? Ou vou ter que ir na floresta, encontrar o caminho, encontrar o pé de laranja. E ali tem, né, cara, ali na lojinha ali, na loja ali, tem ali o lugar que eu posso pegar ali um pacotinho, né? Tudo bem que é cheio dos como que é o nome? Diclomato monossódico, é isso? Não lembro.
cheio dos corantes lá, cheio dos químicos, cheio dos negócios, do sódio, blá, 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 e vou tomar aquele negócio só para ver como que é o gostinho da laranja. Não é a laranja. É mais ou menos isso. Só que para isso, cara, só que não é... Essa comparação é mais ou menos essa. Só que, agora imagine que aquele tangue é venenoso e vai levar à morte. É espiritual mesmo. É uma condenação, é um grau onde ele vai se associar aos rebeldes do mundo espiritual para ter acesso. Existem os fiéis e os rebeldes. Existem os anjos leais e os anjos caídos. Ao entrar no oculto, mesmo que a pessoa não entenda isso, tá? Às vezes ela não entende, porque o oculto, lógico, né? Como diz a Bíblia, o diabo é o pai da mentira. Ele é doutor em ilusões. Então ele vai, a pessoa que vai entrar nisso, ela vai se convencer de todas as formas de que isso que eu estou falando não é verdade. Mas a verdade é essa. A verdade é que ele está se associando com as trevas, com o inferno diretamente. Ele está configurando o seu ser no inferno para o pós-vida. Assim como uma pessoa que está agindo em harmonia, em compromisso com Deus, ele vai, após renascer espiritualmente, é como se ele fosse já criando ali, o seu corpo de luz vai sendo criado, o seu corpo glorificado. Né? Na magia, o que eles vão fazer? Eles vão aprender a criar esse corpo de luz. Só que, como eles estão em contato com as trevas, eles criam formas que são formas animais, são formas bestiais, basicamente. Enfim, agora eu estou falando um pouquinho demais, mas eles fazem isso, basicamente. É isso que é feito. E quando o cara morre, ele já configurou, e não é a única forma disso acontecer. Existe a forma consciente e a forma inconsciente. De qualquer maneira, a pessoa está fazendo isso. Muitas vezes, dependendo do que a pessoa está fazendo, e alguns pecados parecem que não, mas são pecados gravíssimos, 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 que as pessoas não têm noção. Por exemplo, uma pessoa que chega, pra você ter uma ideia da gravidade, né? Só existe uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo vai citar o nome de duas pessoas, tipo assim, para expor mesmo de forma negativa, que é Himeneu e Alexandre, né? Que ele fala assim: vos entreguei, não façam como Himeneu e Alexandre, alguma coisa assim. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, porque já são pessoas com a consciência cauterizada. A blasfêmia, que é uma ofensa contra o sagrado, é algo bem pesado. Tipo assim, espiritualmente falando, é um preço muito pesado. Muito pesado. E as pessoas que estão fazendo esses processos do ocultismo, e hoje tem muita gente fazendo isso, na verdade, tá? Eu preciso falar um pouquinho, né? Porque existem grupos agindo no mundo junto com a mídia, com a cultura, principalmente nas periferias aí, se tornou popular isso, tá? Essas músicas que a gente escuta hoje aí, elas têm muito isso carregado, muito. A juventude hoje ela está bastante perdida em relação a isso. Ela está entrando nessa busca e não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. E, na verdade, o que ela está fazendo, basicamente, é configurando-se no inferno. Literalmente. Literalmente. Se fosse falar literalmente. Sabe o que é literalmente? Tipo, eu estou falando exatamente isso. Para ter um pouquinho de sensação de poder nesse mundo aqui. Porque está tendo contato ali com coisas que a maioria das pessoas não conseguem ver. E para fazer isso, ela teve que fazer pacto com as trevas, basicamente. As pessoas que sabem disso que eu estou falando, elas vão entender o que eu estou falando. Mas essas pessoas, elas ao perceberem, né, essas coisas, elas precisam buscar Deus imediatamente.
se arrepender. Poderia falar um pouquinho mais, mas é tipo assim. Esse é o problema. Quando uma pessoa ela conhece a laranja e ela vai querer explicar para as pessoas, né? Aí vamos fazer assim, ó, eu vou chegar para um grupo de pessoas que nunca nem sabia que existia laranja, né? E vou chegar lá e vou chegar lá com uma maçã, por exemplo, né? Vou chegar lá e vou começar a descrever uma maçã para essas pessoas. Elas não vão comer a maçã, mas eu vou descrever uma maçã para elas. Posso até trazer uma maçã e mostrar. Elas não vão comer, mas vão ver. Eu vou falar assim, ó, pessoal, essa aqui é a laranja. E aí vai começar, sabe o quê? O novo dogma da maçã. Da laranja, que na verdade é uma maçã que a pessoa diz que é laranja. Eu vou começar a seita da maçã laranja. E é o que acontece muito, sabe? As pessoas elas têm um pouquinho de contato com alguma experiência espiritual, e aí ela quer passar isso adiante, mas ela não tem nem o entendimento de todo o contexto que envolve aquilo, às vezes ela não sabe nem o buraco que ela está metida, né? E aí ela vai transformar aquilo numa espécie de seita. E aí, ela está tomando o lugar, basicamente o lugar que foi fundado ali por Deus, por meio de Cristo. Sendo que não era para fazer isso. Isso é responsabilidade da pessoa. Então, por isso que essas coisas, a gente pode fundamentá-las, digamos assim, usando isso aqui. Essa aqui, sabe o que é isso aqui? São as regras do jogo, cara. O que está aqui é o que é regra por Deus, Jeová, né? Ou Javé, enfim, pode chamar da forma que você preferir, de preferência utilizando nomes reais, né? Não invenções, mas pode chamar de pai, de Deus, enfim, não importa, né? Assim, não é essa a questão, quer dizer. Mas aqui tem as regras, essas são as regras do jogo. Isso aqui, se você embasar tudo o que você está explicando nisso daqui, sem entrar em contradição com o que está aqui, você está aprovado, sabe? Em relação a isso. Agora, querer inventar a roda, especular, ixi, cara, é uma situação complicada. É uma situação complicada. Então, aí pode levar as pessoas ao engano mesmo, e aí a pessoa torna-se responsável por estar levando as pessoas ao engano. E isso é algo pesado, complicado. Então, basicamente, só tem uma maneira certa, que foi a maneira que está escrito aqui, né? Diga-se de passagem: santificar-se, buscar-se a Deus, encontrar o caminho, negar a si mesmo, tomar cada um a sua cruz, né? Enfim, sabe? Entrar para o caminho de vez ali, começar a entender, buscar um elemento sólido, sabe? Ter o compromisso, manter esse compromisso, entender que essa vida aqui é passageira. Provavelmente, deixa eu falar uma coisa, não é querer te desanimar, mas provavelmente a gente não vai entender todas as coisas enquanto a gente está aqui, não tem problema. Tá? Não é, talvez nem seja para isso mesmo, provavelmente não é para isso. A gente não tem essa capacidade, é só você ver o mundo que a gente está, né? Alguns podem ser, espero que a pessoa tenha experiências inefáveis, sabe, de abrir, tirar as escamas e ver o mundo espiritual, sabe, eu desejo isso, que as pessoas tenham dons de expulsar demônios e curar as pessoas, sabe, fazer milagres, ter bilocação como muitos santos tiveram, estar em dois lugares ao mesmo tempo, arrebentar com a matéria, romper, sabe, dominar totalmente onda e partícula, né? Tá em vários locais, tá? Ter revelação o tempo todo, conexão direta com o divino, sabe? Que a gente possa entrar nesse grau de se aproximar mais dos seres celestiais, de Deus, pela nossa elevação da percepção, que a gente consiga até conversar e ver esse lado de luz do mundo espiritual um dia.
Mas existe uma maneira para isso, e talvez a maioria de nós não vai presenciar isso ainda. E não tem problema. O importante é, conforme está lá escrito também aqui, né, é se manter com as lamparinas acesas. É permanecer e continuar buscando, e entender que isso aqui é passageiro, não buscar. Cara, traça, ferrugem consome, riqueza no céu, fazendo bem, ajudando, sabe? A gente precisa fazer isso. É só o que importa, na verdade. É a única coisa que importa. Então, tem uns vídeos bem legais aí que o pessoal fez, já jogou no YouTube esses tempos, eu tava assistindo, né? O cara chegava no semáforo onde a pessoa tá vendendo alguma coisa assim, né? Para sobreviver. Ah, quer comprar uma balinha? Quanto que tá? Ah, tá, sei lá, 3 por 10. Quero todas. O cara compra todo, faz o dia do cara. Ah, se tem algum amigo aí, o cara já separa um youtuber, né? Hoje eu separei tanto para fazer isso. E vai, pega os vendedores ambulantes ali que estão ralando ali, sabe? E compra todos os produtos e mercadorias dos caras. Aí vão lugares, pessoas morando debaixo do viaduto, chega lá, compra um monte de coisa e leva, sabe? Isso é só o começo. Se a humanidade quisesse de fato, ela mudava esse país, esse mundo, assim, ó, em uma semana. Se todo mundo assumisse esse compromisso. Você acha que Deus não iria abençoar isso? Você acha que isso não iria agradar, né, o divino? Então é isso, pessoal, sabe? Eu queria falar hoje aí, né? Então existe a maneira certa, tá tudo orientado, tá tudo certinho. É só o pessoal parar de viajar muito na maionese, sabe? Voltar ali para a raiz mesmo da coisa, tá aqui, vai tranquilo. Você vai transcender a religião. O reino de Deus não é religião, tá? A religião original, o significado dela é o religare, conectar, se reconectar com o divino. Isso é importante. Gosto muito das ministrações que me despertaram para isso, né? Quando eu estava até no começo ainda, minha conversão eram as ministrações do pastor Luiz Hermínio sobre as diferenças de religião e reino. Então é muito boas as pregações sobre isso, na verdade. Mas a gente vai evoluindo na compreensão da coisa toda, tá? Mas alguns entendimentos são necessários para a gente não estagnar, para que a gente não chegue lá no Apocalipse. Esses dias mandaram um texto bem legal pelo WhatsApp, para que a gente não chegue lá no Apocalipse, né, como dizem, como está escrito, na verdade, e a gente vai estar lá, né, como aquelas em igrejas que são como aquelas mulheres que vão estar amamentando naqueles dias. Ai daquelas mulheres que estão amamentando naqueles dias. Então a mulher é sempre uma representação da igreja e os seus membros ainda tipo com alimentinho líquido, tomando no leite. Né, a Bíblia fala do alimento líquido. Não sejam mais como crianças que precisam do leitinho materno. Tá na hora de começar a comer alimento sólido. Revelação, sabe? Quando a gente fala dessas coisas proféticas, elevadas, né, até da história do Brasil, incluindo, que tem algumas coisas ali, a gente está entrando num terreno de alimento já não é para todos ali, sabe? É para quem já está, assim, já tem capacidade de digerir aquilo. Então, a gente precisa avançar nesses processos, sabe? E tá tudo ali, mas se ainda é o tempo do leitinho, vai pro leitinho, só não passa fome. Agora, se já tá grande, ficar no leitinho lá fica estranho, né, cara? O cara com 10 anos de idade lá mamando no peito da mãe fica estranho, tá entendendo? E não vai ficar nutrido, vai ficar um ser, tipo, à base de leite, né? Vai querer ser um cara de 40 anos lá, figurativamente, nos sucrilhos lá, todo dia só sucrilho, 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 sucrilho. Um Nescau, Nescau, Nescau. Não vai adiantar, não vai dar boa. O corpo não vai rejeitar. Então a gente precisa. Por isso que é um caminho. A arte do caminho estreito é difícil. Só que nós temos
graças a Deus, as misericórdias que se renovam a cada manhã para aprender a fazer melhor do que a gente fez ontem. E se errou, dá tempo de se consertar, até o dia que não dá mais tempo. Então, que a gente aprenda a se consertar enquanto há tempo e se colocar no caminho, né, para permanecer com as lamparinas acesas, buscando o que realmente importa. E não são as coisas terrenas, sabe? São coisas realmente transcendentes que a gente vai alcançar, desde que busque, desde que persista, desde que assuma o compromisso. E o compromisso é o que vai levar, na verdade, a tão desejada santificação. Qual que é o objetivo máximo? Santificação. Não tem outro. Objetivo da vida? Santificação. Serem perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então, e entender o que é ser perfeito é importante. Talvez não seja o que você pensa que seja. Né? Talvez não seja aquele conjunto de regras, como eu expliquei. Perfeição espiritual não é uma disciplina em relação a hábitos. Essa é a primeira fase, você melhorar teus hábitos. Entende? A perfeição espiritual, ela transcende isso. É como comparar a lei com a graça, é como comparar os ensinamentos de Moisés para o povo com Cristo vivendo em você. São coisas diferentes. São níveis diferentes. Né? Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos aí. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat aí. Vamos ver como é que tá o chat, ver se eu consigo abrir aqui. Eita, o que eu fiz aqui? Travou tudo, parece? Não. Bom, então, pessoal, Miguel Diegues disse, o chamado efeito borboleta, uma pequena ação até da pessoa mais humilde pode ajudar a mudar o mundo inteiro. Exatamente. Tá, o Hugo tá presente aí, José Arras também. Valeu. Liângel, boa noite também. Bom, a galera tá aí, a Rô, né, na moderação, tá aqui do lado também. Eu mesmo, quando leio o Salmo 91, estou repetindo a oração que Davi fez. Então, estou orando também. Né? Pessoal, eu acho que a questão, assim, ó, sobre o que está sendo discutido, né, sobre a forma certa de orar e tal, ou rezar, enfim, eu acho que, assim, acho que não cabe a um dizer ao outro o que funciona, tá entendendo? Aí a gente já começa a voltar para o legalismo, o legalismo farisaico ainda, né, que os fariseus eram assim, eles não se contentavam com o que estava escrito nas leis de Moisés, eles ainda queriam criar regras próprias, tipo assim, não vai trabalhar no sábado, então ele já dizia quantos passos no máximo o cara podia dar no sábado, para não quebrar a regra, sabe? Vai tornando mais difícil a coisa, então eu acho que assim, o caminho, a forma, na multiforme graça de Deus, a graça que alcança todos, né, de muitas formas, multiforme graça de Deus, ela vai alcançar as pessoas onde elas estão, da maneira certa. Deus tem que confiar em Deus, quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, como cada um vai fazer. Então, alguns vão fazer oração, vão rezar o Pai Nosso, né, que Cristo ensinou, alguns vão rezar com o terço católico, outros vão rezar lendo um salmo, vão fazer na Bíblia, vai depender da liturgia que cada um está seguindo ali. Alguns vão fazer isso em casa, por conta própria, alguns vão... O importante, sabe, é a pessoa entrar no caminho e assumir o compromisso. A mensagem dessa live é essa, para você ter conhecimento dos segredos de Deus, segundo está escrito, né? Você precisa manter esse compromisso
né? E o temor também, né? Até o Vinícius Costa falou, falou lá no grupo do alunos do Instituto hoje, né, a respeito disso. A questão do... É que eu li o comentário aqui, eu me perdi um pouquinho. Mas a questão do... Deixa eu até ver aqui, peraí. Eu fui ler, na verdade, li o comentário dele mesmo, né? Então, ele comentou hoje sobre isso. A gente estava falando... Peraí, só um pouquinho. Ao vivo é complicado, né? Vamos lá. Bom, boas essas lives que surgem no grupo. O que a gente estava falando mesmo sobre... Peraí. Era importante. Agora eu não vou lembrar. Infelizmente não vai vir. Então, Liângel disse, pela fé alcançaremos as nossas graças, a misericórdia, a compaixão. O temor de Deus, temor a Deus, exatamente. O Vinícius Costa falou do temor lá. Agora, por acaso, o comentário da Liângel falou a mesma coisa aqui, né? O temor a Deus. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Então, eu preciso entender o que é o temor. O temor é tipo assim, ser borrado de medo de Deus? Não. Não é isso. Tudo bem que talvez... Assim, eu tive um sonho uma vez, né? Que eu sonhei que estava diante de Deus. Foi quando eu logo em seguida me converti depois desse sonho. Até porque eu fui parar num lugar que era igual ao lugar desse sonho 3 semanas depois, né? Mas tudo bem. E quando eu tive diante de Deus, eu tinha um temor muito grande, tipo assim, de se ajoelhar. Ali eu entendi, todo o joelho dobrará, sabe? O cara não consegue, é muito forte, né? A pessoa tá ciente que está diante de Deus, eu tive isso num sonho, evidentemente, mas eu estava consciente, e foi um sonho que eu acordei na metade, né, para ir no banheiro, voltei a dormir, e quando eu voltei eu estava no mesmo lugar, na mesma porta, entrei na mesma sala. Então foi assim, algo que me chamou muito a atenção na época. E o temor, né, lógico que você está numa situação, mesmo que seja num sonho, né, ainda que seja num sonho, diante de Deus, é uma coisa, né, mas o temor era bem real, que eu senti. Agora, na vida aqui do dia a dia, é fácil o cara perder o temor, né? Só que esse temor, ele tem a ver com respeito e reverência, sabe? É você cuidar o que fala, não falar em vão, sabe? É respeitar as coisas sagradas. Porque, como disse lá, se eu não me engano foi Ezequiel, né? Um homem impuro, de lábios impuros, esses olhos viram a Deus, algo assim. Então, lábios impuros, sabe? A gente tem que tomar cuidado, né? A boca contamina, a língua, pior coisa que tem, né? Segundo está escrito no Novo Testamento, para o homem tem que tomar cuidado é a língua. Então, principalmente quando fala das coisas sagradas, sabe? A gente precisa ter esse temor, esse cuidado, e esse é o princípio da sabedoria. Porque aí você agrada a Deus, né, também com a fé, principalmente, mas você vai agradar, você vai começar a entrar em sintonia com a frequência divina, que todos os seres que andam na pureza, porque os anjos são seres puros, tá? São seres que não, assim, não vão ter pecado, né? Santidade, tipo assim, nos lugares santos não entra, o pecado não existe. É como você querer entrar num hospital cheio de sacola de supermercado abarrotada de lixo hospitalar ainda, né? Eu vou entrar num hospital e vou chegar tipo cheio de lixo caindo pela sacola fora, assim, e de lixo hospitalar que foi retirado de um laboratório de infectologia, né? Enfim, que analisava vírus. Eu vou chegar lá, não dá, tá entendendo? É o oposto, é isso. Logan Portela. Márcio, o que você acha do argumento de muitos ateus que Deus quer ter todas as glórias por ser um ser egocêntrico? Não são só os ateus que falam isso, né? Na verdade, são também os gnósticos falam isso, né? Quando eles trazem aquela ideia do demiurgo, que aquilo é uma heresia. Nossa, é pesado aquilo. É pesadíssimo. Aquilo desagrada muito no mundo espiritual. É algo assim que revolta. Enfim. Assim, uma revolta santa, né? Tipo assim, não repitam essas coisas, porque são coisas muito pesadas espiritualmente.
para quem tem temor, de verdade, eu sei disso, tá? Mas o que o Logan falou ali, que eu sei porque eu tive uma experiência específica, deixa eu esclarecer, tá? Eu tive uma experiência específica, que eu não vou relatar em detalhes, mas um dia eu estava lendo sobre isso e eu tive uma experiência forte que quanto isso era negativo, nocivo, e foi criado para ofender a Deus mesmo, assim, sabe? Então eles fazem, na verdade, assim, a questão da glória, o que acontece? Quando você está dando glória a Deus, você está devolvendo para a fonte, você está devolvendo, tipo assim, torna-se um ciclo perfeito, tá entendendo? Eu vejo dessa forma. Você está devolvendo, porque ao retornar para Deus, ele vai devolver, ele vai dar novamente, né? Ele vai doar, ele vai conceder por meio de dons, de graça, da multiforme graça, ele vai passar por toda a hierarquia celeste, vai escorrendo até chegar na gente, vai falar, vai chegar na gente através dos anjos. Tem aquele versículo, né, que tá lá, Daniel fazendo orações e jejuando, e aí o arcanjo fala que ele não conseguia chegar porque estava batalhando com as hostes ali no meio do caminho, para conseguir chegar e levar aquela oração para fazer acontecer aquela petição, né? Então, da situação em si ali. Ele jejua muito para conseguir, né? Para aumentar a sua conexão com o espiritual e diminuir a sua conexão com a carne, porque todo pecado habita na carne, toda tentação é por meio da carne, então, do nosso corpo material. Então, o jejum, ele fustigando a carne, ele aumenta a sua conexão, e ali tem toda uma questão. Mas essa parte da glória é meio óbvio, assim, porque o que acontecia no passado? Eles começavam a dar glórias a seres que tinham se rebelado contra Deus. É injusto, porque na verdade Deus está dando para a humanidade tudo e todas as coisas. Então, aí na hora de pegar e você repassar aquilo na forma de energia, né, de devoção, você pega e vai, vou repassar isso para um outro ser ali. E é justamente um daqueles seres que caiu, que se revoltou contra Deus e tal, ou são outros seres, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhes nisso, porque teria que fazer toda uma explanação a respeito da questão de Elohims, né? Mas Salmos 82 explica bem, tem uma outra live depois eu vou fazer sobre isso aí, que eu acho que vai dar para esclarecer essa questão dos outros Elohims ali menores, né? Mas menores do que o principal, o pai. Então, a gente precisa entender isso. A gente está entregando, assim, de uma forma que vai frutificar. Você pegaria, tipo, por exemplo, o teu pai te entrega um monte de coisa, um carro, dinheiro para você começar a sua vida, e aí você pega aquilo e, tipo, se teu pai é uma pessoa de bem, vamos dizer assim, e daí você pega aquilo e você vai entregar aquilo, sei lá, na quebrada para o traficante, né? Basicamente é a mesma coisa quando alguém pega as bênçãos de Deus e dá glória a um demônio, a um ser caído, tá entendendo? Tipo, por isso eu vejo assim. Então, e isso acabou gerando no passado toda uma série de pecados, né? Idolatria, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos para essas entidades caídas, que todos queriam ser tipo um mini deus da história, né? Todos queriam ser, eu quero ser venerado aqui, outro era venerado em outro país, outro... Então daí chegou, né, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, Elohim dos Elohims, chegou e falou, acabou a palhaçada, agora não, tá aqui, ó, toda adoração deve ser dada para mim, porque eu sei que ela vai voltar e ela vai ser repassada de uma maneira harmônica, frutificando, entendeu? É como um dínamo, vai aumentando, vai expandindo, é isso, basicamente. E aí vai aumentando a conexão, vai aumentando, eu acho que entra nessa lógica a coisa, tá? Vamos lá. Pessoal,
Vamos lá, então. É isso, galera. Revolta santa seria o perfeito ódio? Claro que não, né? A revolta santa que eu falo me refiro aos anjos, né? Vendo uma ofensa contra Deus, por exemplo, né? A revolta santa, ela é você se indignar contra o mal, contra a maldade, né? Você, pelo fato de você estar em conexão com o divino, você se revoltar contra o que é mal, né? Enfim, lógico que para você se enquadrar nisso, a pessoa tem que estar com a noção certa do que é santo e o que é mal, né, também, porque senão pode ter, fazer muitos problemas ali, né. Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrando por aqui, tá. Já fez bastante aí, já passou até, já deu 1h40, mas a gente conseguiu concluir legal, né, saímos do grupo lá do instituto, fizemos a live aqui, deu para consolidar essa questão aí. E eu estou devendo um estudo legal sobre Elohims, que eu vou fazer aqui, porque depois desse estudo eu vou conseguir falar mais, de uma maneira mais tranquila para as pessoas entenderem, não levarem isso como se fosse algo do gnosticismo, não. Tá? É só um estudo mais correto, mais apurado das escrituras, que, ao meu ver, né, tem mais a ver com a realidade tal como ela é. Então, eu vou compartilhar isso e a partir disso fica mais fácil para a gente discorrer essa questão. Hoje isso é importante porque a gente está numa situação onde está um debate muito forte ali entre unitarismo e trinitarismo, e isso é bem complicado. A questão do unitarismo, ela é bem complicada, e o pessoal está divulgando isso como se fosse, sabe, isso está certo. Não, não está certo. Está bem claro que, na verdade, é, isso é negar a realidade, tá entendendo? Quando, qual que é o problema disso? É, Os judeus não acreditam, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus não tem filho, segundo eles acreditam. Né? Na verdade, ele foi crucificado por isso. E está escrito que aquele que confessar, né, crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Então é necessário isso. O Elohim, Pai, o Elohim Filho, ele fala, tem várias passagens que embasam isso que eu estou falando, né? Inclusive aquela passagem que eu já citei lá na outra live que eu fiz, onde ele fala para os judeus assim, os fariseus, olha pessoal, como que é? O meu Pai, o qual vocês chamam de Deus, vós chamais de Deus, qual dizem que é vosso Deus. Aqui, só um pouquinho, deixa eu só localizar. O meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus, acho que é. Isso aqui ele quebra muito aquele argumento. João 8,54 quebra muito aquele argumento dizer que Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus Pai de Jesus, né? Que eu, inclusive, já enveredei para esses lados aí no começo, né? Quando me converti. Depois comecei a estudar um pouquinho, a gente acha que sabe tudo, né? E aí eu fui ver o engano que é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não é essa parte. Aqui. Aqui. João 8,54, isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Então aqui fica muito claro, ele está falando isso aqui para os fariseus. Né? Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Ele está falando aqui para os fariseus, né? Respondeu Jesus, né? Enfim, quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus. Quem que eles dizem que é vosso Deus? Javé, né? Ou Yod Revav Re, né? Vamos falar assim, tetragrama que é chamado dessa forma. Então não tem como fugir disso,
tá? Pelo menos segundo a Bíblia, né? Então, bom, e aqui, aqui também já fica claro que é o pai dele, né? O filho de Deus, enfim, né? O Espírito Santo também, depois, que vai lá ser anunciado a Maria, para que ela vai conceber do Espírito Santo. Veja, quando Jesus vai ressuscitar, né, ele fala que ele precisa ir para que o Paracletos venha. E também está escrito que ele assentou-se à direita de Deus Pai. Então já tem mais aí 3 pessoas ali agindo divinamente. Está lá o Espírito de Deus na terra, nos homens, sobre toda a carne sendo derramado. Você tem lá Deus Pai e Deus Filho, sentados lado a lado. É uma trindade, entende? E além de ser uma trindade, são... será que existem mais aspectos? A questão não é se é 1 ou 3, né, como eles brigam. A questão é se é só 3 ou tem mais, na verdade. Se tem mais seres assim nessa mesma, não nessa mesma dimensão, né, mas que se classificam ali mais próximos de Elohim, conforme está escrito, né, que os filhos de Elohim desejaram as mulheres quando caem os anjos. Os filhos de Elohim, as filhas dos homens. Os filhos de Elohim desejaram as filhas dos homens. Então, os anjos como filhos de Elohim, né? Agora, Jesus é diferente, já é o verbo se fez carne. Então já é outros 500 ali, né? Então, ele está sempre em relação com o Pai, o tempo todo, tá aqui na terra, mas em relação com o Pai que está no céu. Depois se assenta, assentou-se à direita de Deus. Então fica essa briga, o pessoal sabe, é porque... E ao fazer isso, eles estão negando, na verdade, como o Islã, né, uma diferença do judaísmo, do cristianismo e do Islã, é que o cristianismo é o único que acredita que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, os outros não vão acreditar nisso, e também nem na questão do Espírito Santo. Os hebreus eles vão falar da Shekinah, né, mas não do Paracletos, especificamente. Então, e hoje já vem essa tendência, vamos trazer a Shekinah no lugar do Paracletos. Então, meio complicado o pessoal já assim querer chegar nesse grau de especulação, né, dizer que não tem trindade. Ao dizer que não tem trindade, você já está negando a divindade do Espírito Santo, né? A do Espírito Santo como Deus em nós. Então, tá meio complicado. Porque, na verdade, assim, se você não quer acreditar na trindade, por exemplo, né, você pode crer, assim, que a trindade é simplesmente aquilo, os aspectos divinos, né, as faces divinas que foram reveladas ao homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Se existem outros aspectos, pode ser, está escrito na Bíblia que os 7 Espíritos de Deus, por exemplo, né? Então pode ter outros aspectos que não foram especificamente revelados ainda, só foi citado lá em Apocalipse. Mas essa trindade é a tríade como funciona a coisa. Sem trindade você não vai entender o profético, você não vai entender a idade do Espírito Santo, você não vai entender as 3 idades do mundo, tudo relacionado às profecias, elas não vai fazer sentido, na verdade. É necessário ter essa compreensão. O problema é que esse pessoal que veio para demonizar, para atacar o cristianismo, para atacar a fé, para atacar tudo que é realmente dentro do profético, eles já vêm dizendo, não, isso vem do paganismo, já demoniza, já pega coisa, e aí já embanana tudo. E a pessoa que é fraca na mente, ela acaba já se deixa levar por isso, né, e acredita nessas coisas, e aí o cara tem um atraso de anos no seu processo espiritual e fica lá se alimentando desse tipo de informação, e isso é realmente lamentável, assim, e eu tenho pena, na verdade, daqueles que propagam essas coisas, porque assim, esses são os que serão muito cobrados espiritualmente, né? Mas enfim, então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos a presença de todos vocês que estiveram conosco aqui na live, né? Deus abençoe a todos. E é isso aí. Até o próximo vídeo.